Olá, seja bem-vindo ao terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é André Jocura e sou professor do curso de Educação Física. E em nome do Unisalesiano, agradeço sua participação neste evento tão relevante na atualidade. O terceiro Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Apresento agora nosso palestrante, o professor doutor Alexandre Fonseca Brandão, docente pesquisador na Escola Politécnica da PUC Campinas. Graduado em Educação Física, licenciatura na UFSCar, doutor em Biotecnologia pelo Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia UFSCar, especialista em Informática em Saúde pela Unifesp, pesquisador associado no Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia, CEPID Brain FAPESP, e no Instituto de Física Gleb Wattagin, na Unicamp. Participação em projetos de pesquisa, desenvolvimento, Extreme Dreams FINEP, e inovação na Embrap, com estágio pós-gradual no Instituto de Bioengenharia da Catalunha, na Espanha. Tem experiência nas áreas de atividade física, interação humano-computador e neurotecnologia, com foco no estudo do movimento humano, interação gestual com interfaces virtuais e suas aplicações em prevenção, recuperação e tratamento. Professor, por favor. André, muito obrigado pelo convite, eu agradeço. Vou iniciar a apresentação de uma iniciativa, que é uma iniciativa de reabilitação virtual dentro do BRAIN, que é o Instituto Brasileiro de Neurociência e Neurotecnologia. A palestra aborda tópicos da área de interação gestual, dispositivos vestíveis e quantificação do movimento. Um sumário prévio, sistemas de realidade virtual e aumentada, interação humano-computador, interface natural de usuário, reconhecimento de gestos por visão computacional, reconhecimento de gestos por tecnologia de sensoriamento e alguns testes clínicos para neuroreabilitação. De maneira geral, os sistemas de realidade virtual existem 3 funcionalidades: a imersão, a interação e o engajamento. O paciente ou o voluntário se sentir dentro do ambiente virtual, ele conseguir manipular objetos virtuais e isso aumentar a motivação que ele tem com aquele conteúdo. As aplicações de realidade virtual são várias, mas principalmente na área de ensino-aprendizagem, treinamento técnico, entretenimento e, nas últimas 2 décadas, algumas aplicações na área de reabilitação física e neurofuncional. Do ponto de vista de sistemas de realidade aumentada, os dispositivos são ou mobile, um smartphone, um celular, ou um tablet, ou ainda óculos específicos para realidade aumentada, onde a maior parte da interface são objetos do mundo real, são imagens reais, e existem alguns poucos objetos virtuais representando algumas características do mundo real. As aplicações também na área de educação, de treinamento técnico, entretenimento e geolocalização. A área de realidade aumentada ficou bem popular em 2017 com o lançamento do Pokémon GO. Depois disso, apareceram várias outras aplicações em diversas áreas. Do ponto de vista de interação humano-computador, a forma convencional de controlar o computador é teclado, mouse, joystick e, eventualmente, controle por toque. Controle por toque, as pesquisas datam da década de 70, 80, mas foi popularizado em 2007 com o lançamento do primeiro iPhone. E é uma forma de interação tão intuitiva que uma criança que, eventualmente, ainda não consegue conversar com a gente, não tem a linguagem já desenvolvida, ela consegue controlar. Está assistindo um filme, ela está lá assistindo um filme, a gente vai lá, aperta o pause. A criança que ainda não consegue conversar, ela olha feio para a gente e aperta o play de novo. Então, é muito intuitivo e já é considerado uma forma de interação humano-computador convencional, apesar de novo, apesar de recente. As formas de interação não convencional
abordam um conceito de interface natural de usuário, onde a expectativa é o usuário controlar os dispositivos computacionais a partir de interação natural. Por exemplo, a interação a partir de movimentos manuais, com o controle do movimento dos dedos, a interação a partir de movimentos das grandes articulações, uma interação gestual, interação a partir de movimentos da face. Esse é um projeto para controlar uma cadeira de rodas, com o movimento de piscar os olhos, dar um sorriso, a cadeira de rodas vira para a direita ou para a esquerda. O mais intuitivo de todos, que é a interação por voz. A Google lançou o Google Voice há uns 10 anos atrás, ainda tem muito a evoluir, foi prioritariamente lançado em inglês, e agora adquire vocabulário para outras línguas, mas ainda existe uma dificuldade na interação, na compreensão do sistema. A interação a partir de sinais biológicos. Isso aqui é um eletromiógrafo portátil. A proposta é controlar o computador a partir da contração muscular de determinado grupo. E o maior desafio na área de neurociência é um sistema de interface cérebro-máquina. Tentar controlar o computador a partir dos pensamentos. Não é nada intuitivo e direto, mas é uma linha de pesquisa que promete bastante para as próximas décadas. Ponto de vista de reconhecimento de gestos. Então, inicialmente, com dispositivos com sensores de infravermelho, do tipo Kinetic, faz o rastreamento do corpo do usuário. Esse é só um vídeo ilustrativo, mas faz o rastreamento do corpo do usuário. Ele identifica a silhueta no espaço, semelhante a um corpo humano, e atribui às principais articulações coordenadas espaciais. A partir desse ponto, eu consigo mapear e associar um deslocamento de uma determinada articulação no espaço, em qualquer um dos planos, a um controle do sistema. Bem, como exemplo, aqui os pontos que foram criados digitalmente para representar as principais articulações e a interação de um programa de realidade aumentada a partir de movimento da articulação do ombro. Então, um controle a partir de membro superior. A maior parte da imagem é do mundo real, é do ambiente de fato, onde o voluntário está realizando os testes, e alguns poucos objetos virtuais estão disponíveis na tela para que esse voluntário possa controlar essas peças e encaixar nos pontos corretos. A gente tem um avatar que reproduz esse movimento e grava os dados em um servidor para análise posterior da cinemática do movimento. Outra aplicação voltada para membro inferior, simulando marcha estacionária. Simula o movimento de flexão do quadril e do joelho para ultrapassar uma guia virtual, então, utilizado na área de prevenção de quedas e recuperação de movimentos da marcha. Também o avatar reproduz os movimentos e a gente coleta os dados depois para análise posterior. O reconhecimento de gestos a partir de sensores. O primeiro protótipo desenvolvido foi um dispositivo com sensor ultrassom. Então, era uma placa de computador Arduino conectada a sensores ultrassom que ficavam posicionados no tornozelo do voluntário. A proposta é a leitura da distância do sensor em relação ao solo. A gente calibrava essa distância para cada usuário e a variação na altura dessa distância gerava um comando enviado por fio para essa placa controladora, que é um Arduino, e ela enviava esse sinal por Bluetooth, por radiofrequência, para um celular que simulava o ambiente virtual, que nesse caso é uma cidade virtual. Então, o paciente ou o voluntário simula o movimento de marcha e ele consegue controlar a navegação em uma cidade virtual, simulando uma caminhada fora do ambiente laboratório. Então, a visão superior da cidade e uma visão em primeira pessoa que o paciente ou o voluntário está tendo daquele ambiente. Para ilustrar, os sensores ultrassom, o Arduino está aqui próximo da cintura e o ambiente virtual de fato está sendo projetado no óculos de RV.
Ele simula os movimentos de marcha, e cada vez que simula o movimento de marcha, ele avança nesse mapa virtual e controla. As faixas de pedestre são responsivas ao usuário. Se o usuário atravessa na faixa, os carros param para ele atravessar. Se o usuário resolve atravessar fora da faixa de pedestre, os carros não param. O carro vem de encontro com você, mas não existe nenhuma imagem que possa deixar aquele paciente ou aquele voluntário ansioso. Então o carro vai vir, chegar próximo de você e depois, na hora que se desvencilhar, ele continua, você está liberado para continuar caminhando naquela rua. Um outro dispositivo, a evolução do dispositivo anterior, foi um desenvolvimento de uma placa com sensores inerciais, permitindo o reconhecimento de determinados movimentos. Aqui um exemplo para membros inferiores, a reconstrução do movimento da articulação do quadril e do joelho, também no sentido de permitir com que esse avatar controle objetos virtuais no ambiente, a partir dos movimentos reais realizados, no ambiente real ou em ambiente hospitalar para tratamento. Os motivos de utilizar esses sistemas, essas interfaces de realidade virtual e realidade aumentada para a área de atividade física adaptada ou para a área de reabilitação física e neurofuncional, o aumento da motivação durante a terapia, simular situações de promoção de saúde, como o próprio deslocamento, a caminhada, simular situações de perigo iminente, situações reais de perigo iminente, como a travessia de ruas, por exemplo, ou a prevenção de quedas, ou avançar em guias e obstáculos, e permitir uma experiência desse voluntário ou desse paciente em controlar um avatar de maneira completa, mesmo com um membro com movimento parcial, tem um movimento parcial. Então, o paciente reproduz o movimento parcial, a gente mostra para ele um avatar dele reproduzindo o movimento completo, para oferecer algum tipo de feedback visual que está diretamente associado ao sistema nervoso, para acelerar um pouco o processo de neuroreabilitação quando o foco do trabalho é nessa linha. Alguns resultados. Então, esse trabalho a gente avaliou em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Foi um trabalho de mestrado da mestranda Maria Cecília Frade, também na UFSCar, no Departamento de Fisioterapia. Ela utilizou um dos nossos programas, IMAPS, que permite a navegação no Google Street View. Então, a gente consegue, semelhante à demonstração do programa anterior, onde a cidade era uma cidade sintética, nesse caso, a gente consegue reproduzir em um ambiente real, familiar para aquele voluntário, para aquele paciente ou não. Aí vai depender do terapeuta, ele vai escolher que tipo de estímulo que ele quer oferecer. Então, a navegação para controlar o Google Street View ocorre a partir de movimentos da marcha estacionária e rotação de tronco para virar para a direita ou para a esquerda. Foi realizado esses testes com pacientes com DPOC, no sentido de validar essa proposta no lugar de um teste de caminhada de 6 minutos, que já é um teste validado na área de fisioterapia respiratória. E do ponto de vista de demanda fisiológica, nós conseguimos algumas informações a respeito de frequência cardíaca, pressão arterial muito próxima dos testes de caminhada de 6 minutos. Então aqui, a primeira coluna aqui, um ambiente de realidade virtual, uma proposta de teste de marcha estacionária em ambiente virtual também por 6 minutos, onde a frequência cardíaca pico chegou próximo de 108, 109 batimentos, e o teste de marcha estacionária com o mesmo paciente, com o mesmo grupo de paciente, a média foi aproximadamente 106 batimentos, muito próximo. Pressão sistólica, 142, no ambiente virtual, 139 no teste de caminhada real. Diastólica, 74, 77, muito próximo. Saturação de oxigênio, 88 para 85, os dois estão dentro do esperado. O que teve, de fato, uma diferença foi a sensação subjetiva de fadiga de membros inferiores. A sensação de fadiga na interação com o ambiente virtual foi 50% maior do que no ambiente real.
em função daquela economia de energia quando a gente faz a caminhada. Levanta o pé ao mínimo do solo e desloca o corpo com a maior eficiência energética possível. No controle do ambiente por marcha estacionária, é necessário uma flexão de quadril e de joelho tal que não é usual na caminhada. Então a sensação de fadiga é um pouco maior. Isso a gente deve conseguir corrigir ou melhorar com a evolução dos sensores, de maneira que um movimento bem sutil a gente consiga gerar um comando para controlar o sistema. Alguns testes clínicos com pacientes em reabilitação pós-AVC, utilizando o mesmo programa para estímulo membros inferiores, o controle do aplicativo Google Street View, e a montagem de um quebra-cabeças para estímulo de membros superiores. Aqui o exemplo de um paciente, um caso, onde ele fez uma ressonância magnética funcional para a gente identificar as áreas de ativação do córtex antes de iniciar a intervenção e 6 semanas após o tratamento. 6 semanas após passar por um período de intervenção do próprio tratamento. Quando comparado o mesmo paciente com ele mesmo, uma comparação intra-sujeito, a gente nota uma variação muito grande na área de ativação. A referência é esse ponto amarelo que a gente identificou como sendo o ponto relacionado ao controle motor, na área pré-central, a área 4 de Brodmann no cérebro, está relacionada com o controle motor, e a área em vermelho são as outras áreas do córtex que estão ativas na mesma intensidade que a área 4, que é a área 4 de Brodmann, está relacionado. Então a gente quer identificar como que ocorre essa ativação e quais são a área de conectividade no cérebro e o que acontece ao longo desse tipo de tratamento. Então, ao final de 6 semanas de tratamento, foi realizado novamente o teste e as áreas de ativação são bem maiores. Do ponto de vista estatístico, quando a gente faz análise intersujeitos para o grupo inteiro, a gente ainda não conseguiu identificar diferenças significativas. Então, provavelmente deve executar testes com um volume maior e intensidade maior de tratamento. Do ponto de vista de quantificação do movimento, o software KinesiOS, Kinesiology Operating System, é um software para quantificação, registro e mensuração e registro da amplitude de movimento. Então a gente consegue quantificar a partir de sensores, a partir de dispositivos também com sensor infravermelho, os movimentos aqui de flexão do quadril, movimentos de flexão e extensão da articulação do cotovelo, abdução e adução da articulação do ombro, nesse caso no plano coronal, abdução e articulação da articulação do quadril também. Há 2 opções de interface com a imagem infravermelho do ambiente ou apenas do esqueleto do usuário, se ele tiver alguma restrição com essa imagem, se distrair muito ele, pode deixar só o próprio esqueleto com os dados, e a possibilidade de registrar os dados de parte específica do corpo, ou membro superior, ou lado direito, ou lado esquerdo, é configurável. Essa ferramenta é utilizada para quantificar o movimento durante a interação com o ambiente virtual. Então, nesse caso, a quantificação foi realizada durante a interação com o aplicativo Google Street View e o controle a partir do movimento de marcha estacionária. Os dados que eu coletei foram relacionados ao movimento de flexão do joelho. Então, com as pernas esticadas, posição ortostática, a gente considera que o joelho totalmente estendido está a 180 graus. A perna em relação a fêmur em relação à tíbia. Quando faz a flexão, esse valor diminui. Então a gente consegue identificar aqui 180 graus, quando faz uma flexão para próximo de 120, ele deu um passo, primeiro passo no ambiente. 180 para 120, a gente tem uma variação aqui aproximada de 60 graus. Foi a amplitude de movimento que ele realizou com essa articulação. Depois, alguns outros movimentos, que são os próximos passos para navegar no Google Street View.
passos menores, com aproximadamente 40 graus de amplitude de movimento, e alguns testes com o mínimo que o sensor conseguiria identificar como se fosse um comando para avançar nesse mapa. A gente conseguiu uma variação aqui de 20 graus, entre 15 e 20 graus. É bem pequeno, é bem sutil. Um paciente, por exemplo, que não consegue levantar totalmente o pé do chão, mas ele consegue levantar o calcanhar do chão e manter o peito do pé apoiado, se ele conseguir fazer uma flexão de joelho junto com esse movimento, a gente consegue identificar e utilizar isso como input para o sistema, para controlar o ambiente. Esse slide aqui resume essa iniciativa, que consiste em uma ferramenta para o terapeuta, para o especialista em cinesiologia, quantificar a evolução funcional daquele movimento ou evolução funcional daquele tratamento, e sistemas de interação para o paciente ou para o voluntário. Sistemas para membros superiores e para membros inferiores, ambientes não imersivos ou ambientes imersivos, com o uso de óculos de realidade virtual. Do ponto de vista das parcerias clínicas fora do ambiente laboratorial, nós temos uma parceria com o Instituto Neuron para interação com os pacientes. Aqui é um voluntário saudável fazendo teste, um dos professores do projeto e uma das pesquisadoras do projeto. Os dois fazem parte da equipe. Nós estamos utilizando um sensor, um dispositivo com a unidade inercial para controlar a navegação do usuário em uma cidade virtual. O usuário está acompanhando a navegação nessa cidade com um óculos de realidade virtual. E, em paralelo, um programa com o uso de um sensor com infravermelho para o terapeuta acompanhar, para o especialista em cinesiologia acompanhar os movimentos e a amplitude de movimento necessária para interagir com esses programas. Existe uma colaboração com o Instituto Ativos na área de reabilitação ortopédica e houve um teste pontual com a residência sênior Terça da Serra, todos eles em Campinas, para interação com idosos, com uma perspectiva de aplicação na área de gerontologia, desse tipo de tecnologia. Os parceiros para desenvolvimento tecnológico, parte do desenvolvimento dessas tecnologias foram resultados de projetos com financiamento Embrapi, Sebrae, vinculados a institutos de tecnologia como o CPQD, o Centro de Telecomunicações, o Instituto Eldorado e o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, todos eles em Campinas. Agradecer financiamento das diversas financiadoras de fomento. Cada um é responsável por determinado projeto ou por determinado bolsista em alguma fase de desenvolvimento ou de aplicação desses testes. FAPESP, FINEP, CNPq e CAPES. Deixar o contato, agradecer, ficar à disposição para responder as questões e outras dúvidas. Muito bom, Alexandre, muito boa apresentação. A aplicabilidade disso para diversas áreas de conhecimento é enorme, né? Como você falou aí, especialistas em cinesiologia, mas também na atuação tanto do profissional, no caso do profissional de educação física, em treinamento, né? Ou também para recuperação de pessoas com lesões, né? E mesmo para estimular a prática daquelas pessoas que se consideram inaptas. Isso, também, perfeito. Né? Porque, como você comentou, do indivíduo que não tem a mobilidade completa da articulação, mas a imagem apresenta. Então, às vezes, ele visualizando aquele movimento, ele também estimula o cérebro dele a tentar estimular mais o músculo a realizar o movimento. Isso, né? também. Então, essa você é a começa proposta. aí você começa a estimular mais ainda a adesão ao movimento, né? É muito interessante isso. Com relação às aplicabilidades que vocês já tiveram até agora, você mostrou as pesquisas, a adesão, por exemplo, de idosos com essa nova tecnologia é bem aceitável? Bom, André,
A gente teve uma experiência com o departamento de gerontologia da UFSCar, alguns anos atrás, e a aceitação dos idosos foi muito grande. Aí foi investigar mais o porquê disso. Não era só relacionado ao uso da tecnologia. Na verdade, a profissional que executou esse trabalho, ela identificou que os profissionais de saúde que estão dispostos a ensinar esses idosos a interagir com o sistema têm uma maior aceitação por parte deles. Na maioria dos casos, familiares não têm paciência para ensinar esses idosos a interagir com dispositivos simples, para ensinar a mexer em algum celular, alguma coisa nesse sentido. Quando vem um profissional de fora, que esse idoso não tem uma relação direta, e esse profissional se dispõe a ensinar e mostrar como interagir, a aceitação foi muito grande. Agora, nesse momento, a gente está conduzindo um teste para identificar um projeto de doutorado para evidenciar como isso interfere na qualidade de vida do idoso. É um trabalho que está em andamento no programa de pós-graduação em gerontologia na Faculdade de Medicina na Unicamp. Nossa, perfeito. A gente deve ter mais resultados aí nos próximos anos. Nossa, que legal. Essa interação humana ainda é muito importante, né? Principalmente com essa geração, né? No caso dos idosos, que não foram, eles foram inseridos a essa nova tecnologia, né? Eles não nasceram com ela. Isso. Essas tecnologias foram surgindo e eles tiveram que se adaptar a ela, e aí o avanço foi muito rápido, né? Nos últimos anos. Às vezes eles não têm muito essa prática com o equipamento, e aí precisa realmente de alguém auxiliá-los, né, conduzi-los, explicar, ter paciência para eles aprenderem e utilizar o equipamento. Então, essa interação humana acho que é muito importante mesmo. Já com os jovens, isso é bem mais fácil, né? Isso é um processo que exige um período de capacitação. Então, existe uma curva de aprendizagem. Nas primeiras vezes, provavelmente não vai conseguir interagir ou entender que ele que está controlando o sistema com um determinado movimento, mas essa curva de aprendizagem é relativamente rápida. 3, 4 interações com o sistema é para ser suficiente para controlar ele de maneira bem efetiva. Mas, de fato, para os jovens já vai ser muito mais tranquilo. Quando nós estivermos já nessa fase da melhor idade, a gente já vai estar preparado, já foi de alguma forma alfabetizado digitalmente para isso. Muito bom, Alexandre. Eu tenho muitas coisas para conversar com você sobre isso. Adoraria a gente ter mais tempo realmente para poder conversar e trocar muitas ideias sobre isso, mas a aplicabilidade disso, tanto no campo da educação física ou em outras áreas da saúde, né? E mesmo em outras áreas, né? A engenharia, mesmo a arquitetura urbanística. Também. Se a gente pensar isso na questão da acessibilidade, na questão de políticas públicas, é fantástico. Bastante aplicação. Isso, muitas, né? A pesquisa de vocês é fantástica. A gente tem bastante trabalho pela frente. Muito bom, Alexandre. Boa. Legal. Tá? Eu agradeço muito a sua participação, né? Agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade por estar aqui nos ensinando como usar essa tecnologia para auxiliar o ser humano. Boa. Né? Agradeço muito isso. Tenho certeza que esse momento será de grande valia para os nossos participantes, tá? E que agregará muito na vida pessoais e profissionais, né, de quem estiver participando agora do nosso congresso. Tá bom? Em nome do Unisalesiano, eu agradeço a sua participação. Legal, muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. Obrigado mesmo.